Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou continuar apresentando exemplos de falácias não formais. No vídeo anterior eu apresentei um conceito geral de falácia, eu mostrei a diferença entre uma falácia formal e uma não formal, e apresentei alguns exemplos de falácias, mais especificamente três delas: recurso à força, argumento contra o homem e apelo à ignorância. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar mais 4 falácias, e assim eu encerro o assunto, porque não é que só existam essas falácias, tem muitas outras, mas senão esses vídeos com as apresentações desses tipos de argumentos vão ficar meio repetitivos, enfim. Então eu acho que não é interessante fazer muitos vídeos nesse sentido, mas é importante que você pesquise sobre as outras falácias que existem, são várias, enfim. Você vai encontrar uma série de listas em livros, na internet, uma série de possibilidades aí de você identificar esses tipos de argumentos. E a primeira falácia que eu vou falar hoje se chama falsa causa. Essa falácia ela ocorre sempre que a gente defende que uma coisa acontece como consequência da outra, só que na verdade elas não têm relação alguma. Então, por exemplo, na Copa de 2010, o Mick Jagger apoiou os Estados Unidos e eles perderam por 2-1 para a seleção de Gana. Na sequência, ainda na mesma Copa, ele apoiou a Inglaterra, né? Ele é da Inglaterra, ele apoiou o time da Inglaterra e esse time foi goleado pela Alemanha por 4-1. Então as pessoas começaram a concluir a partir daí que sempre que o Mick Jagger torce para uma seleção, ela perde. Claro que isso não é verdade, tudo bem que ele torcia para o Brasil no dia do 7-1, mas, né? Coincidências acontecem. Não quer dizer, não dá pra gente concluir que uma coisa tem a ver com a outra. Outro exemplo disso é quando a gente fala assim, tipo, sempre que eu faço prova usando a minha caneta da sorte, eu me dou bem. Aí naquele dia eu não usei a caneta da sorte, então eu não fui bem na prova. Então a gente chama de falsa causa quando a gente relaciona uma coisa como consequência da outra, mas na verdade elas não têm nenhuma relação ali direta. O segundo exemplo que eu vou dar hoje de falácia é uma falácia chamada apelo à piedade. O apelo à piedade ocorre quando a gente apela para a compaixão e não para os argumentos racionais. Então, por exemplo, imagina o seguinte, imagina que você me manda um e-mail dizendo que você quer muito passar em filosofia, que se você não passar em filosofia você vai ter que ir embora de casa e que esse trauma vai te acompanhar a vida toda, porque filosofia é a disciplina que você mais gosta, e se você ficar de recuperação nessa disciplina você vai perder o gosto de viver, nada mais vai fazer sentido, então, esse tipo de coisa exagerada, assim. Então é um apelo à piedade, está apelando para a compaixão e não para um argumento racional que justifique aquilo que você quer como consequência, né? Como uma circunstância que vai derivar dessa argumentação toda, que no final das contas é só um grande pedido para você conseguir aquilo que você quer. Pais e filhos, por exemplo, costumam usar essa falácia em situações domésticas. Imagina, por exemplo, uma mãe que não quer que o filho ou que a filha vá para uma festa, mas não tem argumentos. E aí essa mãe fala assim, tudo bem, se você quer ir pra festa, vai. Eu vou ficar sozinha aqui, mas quem liga pra mim, né? Eu só quero que você seja feliz, eu não importo mesmo pra ninguém. Obviamente, nesse caso aí, essa mãe tá querendo apelar pra piedade pra fazer com que aquele filho ou aquela filha não saia de casa, enfim. Então, uma série de situações desse tipo. Mas eu tô dando exemplos banais, assim, do cotidiano, mas claro que esses argumentos podem ser utilizados em contextos mais amplos. E a ideia da falácia, né, de ficar atento para as falácias, tem a ver justamente com isso, de você perceber quando alguém deixa de argumentar racionalmente e ela passa a utilizar um argumento que é enganoso, uma estratégia para confundir, para enganar alguém. O outro argumento que eu vou falar aqui se chama generalização apressada. E essa é uma das falácias mais comuns. Como diz o nome, ela ocorre quando a gente generaliza alguma coisa sem pensar o suficiente sobre as condições para essa generalização. Então, generalizar não é errado. Você pega casos particulares e você conclui alguma coisa universal, geral, enfim, isso é razoável. A ciência procede assim. Então, generalizar não é um problema. Só que a falácia, como diz o nome, é uma generalização feita sem cuidado, ela é apressada. Então, por exemplo, imagina que você viajou para São Paulo e aí você acabou, logo que chegou lá, uma pessoa tratou você mal. E aí você vai concluir que todos os paulistas são mal educados. Então, obviamente que isso não faz sentido, mas essa conclusão rápida, essa generalização rápida por uma experiência pequena ou casos particulares sem muito cuidado, elas levam a um erro argumentativo, né, de quem está fazendo o argumento, ou um erro que você quer levar para confundir alguém. Às vezes você sabe que aquilo não faz sentido, mas você utiliza dessa generalização imprópria para confundir alguém.
Como, por exemplo, se alguns ataques terroristas têm relação com grupos religiosos extremistas, alguém pode utilizar desse fato para argumentar que aquela religião específica, ou que todas as religiões, enfim, elas são maléficas e logo não deveria existir religião no mundo. Então, é um tipo de argumentação que surge a partir de uma generalização apressada, é um argumento falacioso. E o último exemplo que eu vou dar aqui para você hoje é uma falácia chamada apelo à autoridade. Essa falácia ocorre quando a gente utiliza a autoridade de alguém indevidamente. Então, olha só, se uma pessoa é autoridade numa área, não é errado utilizar de argumentos que essa pessoa tenha para sustentar uma ideia. Então, quando alguém faz uma citação num trabalho acadêmico, ela está recorrendo à autoridade, mas aí não é uma falácia necessariamente. A falácia acontece quando você faz isso de maneira imprópria. Por exemplo, o Einstein foi um cientista brilhante, mas aí você pode pegar uma citação dele criticando a literatura inglesa, não sei se isso existe, mas só um exemplo, imagina que o Einstein escreveu em algum lugar, em uma carta, num diário, alguma coisa criticando a literatura inglesa. Aí você pode pegar essa frase dele e concluir ou argumentar para alguém que a literatura inglesa é ruim porque Einstein disse que era ruim. Mas esse é um uso errado da autoridade, porque o Einstein, de fato, foi um grande cientista, mas ele não era uma autoridade em literatura. Então, você não pode usar o nome dele para justificar qualquer coisa. Então, Einstein disse isso, Einstein disse aquilo. Então, de acordo com Einstein. Então, as pessoas utilizam isso, às vezes, de maneira proposital, argumentando de maneira errada, apelando para a autoridade de alguém, porque fica difícil, por exemplo, para a audiência contestar aquilo que você está falando. Então, se você fala, Shakespeare falou não sei o que tal, Einstein falou não sei o que, Newton falou tal coisa, Jorge Luiz Borges escreveu sobre tal assunto, se a outra pessoa com quem você está argumentando, conversando, não conhece o autor, não sabe em que livro aquilo está escrito, não sabe se aquilo faz sentido ou não, fica fácil, de alguma maneira, você ludibriar aquela pessoa. Então, só para deixar claro, não é errado utilizar a autoridade de maneira pertinente, quando você faz uma citação, por exemplo, de maneira adequada, dentro de um contexto adequado. O problema é quando isso ocorre de maneira abusiva, e aí a gente tem a falácia, que eu dei o nome aqui para você, apelo à autoridade. Mas bem, é isso. Tem muitas outras falácias, como eu falei antes, né? Vou repetir que a ideia aqui desses 2 vídeos que eu fiz sobre falácias é só apresentar um contexto geral e dar alguns exemplos, mas existe aí uma série de listas que você pode encontrar para identificar outras falácias e se aprofundar mais nesse assunto. Espero que você tenha gostado do vídeo. É isso por enquanto. Qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar para mim. E é só. Um abraço. Tchau.